Escuta uma coisa, eu já perdi mais de 50 mil reais nessa tela aqui simplesmente porque eu escolhi a alavancagem errada. 5 vezes, 10 vezes, 50 vezes, cara, eu já quebrei muito a conta aqui porque eu não sabia escolher a alavancagem ideal. Mas depois que eu aprendi esses 4 macetes, eu nunca mais errei na hora de escolher a alavancagem. E se você quer começar a aprender mercado futuro sem queimar dinheiro, igual como eu fiz no começo, tem 4 macetes que você tem que aprender na hora de escolher a alavancagem e eu vou te ensinar passo a passo. Oi pra você, meu nome é Henrique e nos últimos anos eu lucrei alguns milhões de reais com o mercado futuros e também perdi muito dinheiro, principalmente no início. E quando se trata de alavancagem de capital dentro do mercado futuros e desse botãozinho aqui de alavancagem, tem muita coisa que você tem que pensar antes de usar isso daqui. Se você abre uma operação com qualquer alavancagem só pensando no quanto você pode ganhar, você já começou errado. Mas se você é iniciante e caiu nesse vídeo de paraquedas e não sabe como funciona a alavancagem, eu vou tirar 2 minutinhos desse vídeo para te explicar para você que é iniciante como funciona a alavancagem e como usar em 2 minutos. E caso você já saiba como usar, simplesmente use o índice de capítulos aqui embaixo para avançar para a parte que mais te interessa. Bora lá. Bom, quando a gente está falando de alavancagem de mercado futuros, a gente está falando de uma tela mais ou menos que nem essa daqui ou que nem essa tela aqui de alavancagem. Primeiro, para você se alavancar dentro do mercado futuros de criptomoedas, você tem que ter conta em uma corretora. E as duas corretoras que eu utilizo e confio é a Binance e a Bybit. Se você não tem conta em nenhuma dessas corretoras, eu vou deixar o link aqui na descrição e se inscrevendo através do link do canal, você ganha desconto nas suas taxas na hora de operar. Então, para abrir essas operações de mercado futuros, a gente paga uma taxa para abrir e para manter a operação aberta. Se você entrar através do meu link, você paga menos taxas na hora de operar e você não paga nada mais por isso e ajuda a patrocinar esse canal. Então, vou deixar o link de ambas as corretoras, tanto da Binance quanto da Bybit, aqui embaixo. São as duas que eu utilizo. E bom, basicamente, o que é a alavancagem, né? O que é esse botãozinho aqui? De um jeito bem simples, a alavancagem basicamente é a função da corretora que permite que você, que tem um capital menor, abra uma operação de compra ou de venda de um ativo com um valor superior ao real valor que você tem. Então, quando você tem pouco dinheiro, você tem uma desvantagem dentro do mercado, porque, por exemplo, a gente tem um mercado tradicional de criptomoedas que a gente chama de mercado spot. E deixa eu te explicar uma coisa. Se você entra no mercado spot de criptomoedas, né, no mercado tradicional, se você compra Bitcoin e segura Bitcoin e espera a valorização, você está na desvantagem. Imagina que você tem 100 dólares, você compra Bitcoin aqui a 108 mil dólares e aí o Bitcoin valoriza 10%, vai para 120 mil dólares. Você que tem 100 dólares, você vai ganhar 10% em cima dos seus 100 dólares, você vai ganhar 10 dólares. Então, o seu ganho vai ser muito reduzido porque você tem pouco capital. Então, para você ter uma chance de ganhar um valor maior, você vai ter que ir para o mercado futuros de criptomoedas, que você consegue operar tanto na Binance quanto na Bybit. No mercado futuros é diferente. Você pode investir 100 dólares em um ativo, por exemplo, em uma compra de Bitcoin. Você não vai ter Bitcoin na sua carteira, você está fazendo um contrato futuro de Bitcoin, um derivativo de Bitcoin. Você está operando um ativo que é pareado ao Bitcoin, que o preço anda igual, e você pode investir 100 dólares e alavancar 10 vezes. Quer dizer que você vai vir aqui na corretora e vai colocar esse botãozinho aqui em 10. Você pode colocar até 100, mas não recomendo. Vou te explicar por quê. Nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre isso. Mas vamos supor que você coloca 10 vezes aqui, tanto na Binance ou aqui na Bybit, e também coloca 10 vezes de alavancagem. Isso quer dizer que se você coloca 10 dólares, sua posição vai ser igual a 1.000 dólares. É como se você estivesse comprando 1.000 dólares em Bitcoin ao invés de 100. E nessa mesma valorização de 10%, você ganharia 10% em cima dos 1.000. E 10% de 1.000 você ia ganhar mais 100 dólares. Você ia dobrar o seu capital simplesmente com 10% de variação. E assim sucessivamente. Dei explicado aqui por cima. Posso mostrar com você aqui na prática bem rapidinho. Vamos supor, estou aqui no mercado futuros. Quero fazer uma operação de compra. Eu estou aqui atualmente com 10.109 dólares na minha conta. Se eu pegar 1% da minha conta, eu vou estar pegando 95 dólares. 95 dólares vezes 10, que é a alavancagem, dá 942. Na verdade era para dar 950. Henrique, esses 8 aí de diferença é as taxas que você paga para abrir a operação, que nem eu falei, caso você entre através de mim, tanto na Binance quanto na Bybit, você termina pagando menos taxas na hora de abrir essas operações. Então é normal que você coloque aqui um valor. Esse valor de custo é o valor que você está usando da sua conta. Esse valor de compra é o valor que você vai comprar. Então se eu aperto aqui em compra, eu abri uma operação investindo 94 dólares, multipliquei por 10 e agora eu tenho 940 dólares de posição aqui no Bitcoin. Então meus ganhos e perdas agora vão ser proporcionais a isso daqui. O que o mercado variar, 1%, 2%, 3%, 5%, 10%, eu vou ganhar em cima desse valor alavancado. Dei uma resumida bem rápida. Ambos os links das corretoras vão estar aqui embaixo. E se você não entende nada sobre alavancagem, tem um vídeo completo aqui onde eu explico tudo sobre alavancagem em detalhes, um vídeo de 20 minutos contando cada detalhe, cada pós e contra da alavancagem. Eu vou deixar o link aqui na descrição, que é esse vídeo aqui
tutorial como funciona a alavancagem no mercado futuros. Eu recomendo que você veja. Também recomendo que, se você não sabe operar mercado futuros, você assista esse vídeo aqui, ó, tutorial Binance Futuros, que é um vídeo completo ensinando a você entrar aqui na corretora e operar mercado futuros. Tem tanto um vídeo na Binance quanto na Bybit. É só colocar Henrique 7 Binance Futuros ou Henrique 7 Bybit Futuros, que vai ter um vídeo completo ensinando a operar dentro de cada corretora, passo a passo, clique a clique, de como abrir um trade e todas as funcionalidades aqui dentro, tá bom? Mas bora lá. Ponto 0. Uma vez que você entendeu a alavancagem, qual a primeira coisa que você tem que entender? A tabela de alavancagem, que basicamente você pode alavancar o seu capital até 100 vezes. Não é recomendado, né? Em alguns ativos, até 125, mas aqui é loucura. Vou nem falar de 125, vou falar até 100 vezes. Bom, eu fiz essa tabelinha aqui, eu vou deixar o link dela lá no grupo do meu Telegram, então entra no meu Telegram, o link vai estar aqui embaixo, lá vai ter fixado nas conversas o link dessa tabela. Basicamente, essa tabela mostra o quanto de alavancagem a gente precisa para a gente dobrar o nosso capital ou para ser liquidado. No caso, a quantidade de alavancagem e a porcentagem que a gente precisa. Por exemplo, se você entra no mercado, vamos supor, com 10 mil reais e alavanca 2 vezes, quer dizer que você vai ter 20 mil reais naquele ativo ali. E se o mercado subir 50%, você vai ganhar 100% do seu capital. Ou se o mercado descer 50%, você também vai ser liquidado. Então, a mesma porcentagem que dobra o seu capital no mercado futuros, liquida o seu capital e tira você da operação. Então, por exemplo, se você alavanca 10 vezes, você pega 1000, alavanca vezes 10, você vai ter 10 mil. Se você ganhar 10%, você faz 100% do seu capital. Só que se você perder 10%, você vai perder todo o seu capital. Então, a primeira coisa é você entender aqui essa planilha da alavancagem, né? Vai de 1 a 100, eu coloquei aqui as mais utilizadas, que é 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 15, 20, enfim, toda essa tabela aqui vai estar aqui com as observações. Então, a mesma porcentagem que dobra o seu capital, liquida você e tira você da operação. Então, é um mercado de alto risco, volátil, e você está mexendo com uma coisa que tem mais risco ainda, que é a alavancagem. Então, preste atenção que tem 4 coisinhas que, se você não pensar nisso na hora de alavancar, você vai fazer errado. Então, bora lá. 4 critérios, 4 macetes, 4 coisas que eu olho antes de escolher a alavancagem dentro de uma operação. A primeira coisa que você tem que ver para escolher qual alavancagem você vai utilizar é quão volátil é o ativo que você está operando. Por exemplo, se você está operando ativos como Bitcoin, Ethereum, XRP, BNB ou Solana, que são essas top 6 aí, 5 moedas do ranking, Bitcoin tem mais de 2 trilhões de capitalização e o resto aqui, ó, 400 bilhões, 200 bilhões, 100 bilhões. Então são ativos que são tão grandes que eles se movem pouco. Então, para o Bitcoin se mover 10% é um negócio extremamente agressivo. Acontece, mas é agressivo, tanto para cima quanto para baixo. Então, quanto maior o ativo, Bitcoin, Ethereum, os maiores ativos aí do mercado, quanto maior é esse ativo, menos volátil ele vai ser e automaticamente isso permite que a gente use mais alavancagem com segurança. Então, outros ativos menores, por exemplo, bora ver outros ativos aqui, ó. Bora lá para a segunda página, ó, esse top 200 aqui. HNT, Egito, qualquer outra moeda que não seja Bitcoin, Ethereum, Solana e BNB, que são ativos maiores, né? Qualquer outra moeda que não seja isso, que seja um altcoin ou meme coin, vai ser extremamente arriscado porque essas moedas elas se movem muito. Então tem moedas que se movem 15, 20, 30, 40% no dia. E aí, se você usa uma alavancagem alta, lembra que quanto mais alavancado você tá, menos oscilação você precisa para ser liquidado ou para ganhar dinheiro também, entendeu? Risco e retorno, eles sempre andam juntos. Então a primeira coisa é qual ativo você vai operar. Você vai operar Bitcoin, Ethereum ou você vai pegar um outro ativo? Então no Bitcoin, Ethereum, eu até pego até 20 vezes. Então eu vou te contar aqui, não é uma regra. É como eu, com todos os anos de experiência que eu tenho, tanto operando quanto assistindo outros traders e convivendo com outros traders, é a alavancagem mais utilizada. Então Bitcoin, até 20 vezes em algumas operações eu consigo usar da alavancagem, o que se eu uso 20 vezes de alavancagem me daria 5% de liquidação, porque o Bitcoin se mover 5% no dia não é tão comum assim, entendeu? O Bitcoin ele se move devagar porque ele é muito grande. Então beleza, primeira coisa é qual o tipo de ativo. Segunda coisa, qual é o tipo de operação que você vai pegar e qual o tamanho do movimento? Então, existem 4 tipos de operações. Eu vou resumir bem rápido para esse vídeo não ficar gigantesco e eu não tomar muito do seu tempo te ensinar rápido. Bom, existe um trade que a gente chama de position trade, que são trades que podem durar semanas, meses ou até anos. É quando você quer pegar todo um movimento dentro do gráfico. Por exemplo, eu vi um trader que ele pegou um trade no Bitcoin aqui ó, 2023, nos 15 mil dólares. E o cara segurou esse trade e foi escalando esse trade durante 2 anos. O cara pegou mais de 600%. Então eu vi um cara que ele ficou basicamente 2 anos com uma operação aberta. E aí,
Quando você faz uma operação tão grande e você quer pegar basicamente todo o movimento de tendência que vai durar meses ou até anos, isso é raro, mas tem gente que faz, se analisa o gráfico de uma semana ou de um mês para tomar essa decisão e fazer esse trade, e se usa uma alavancagem muito baixa, de 3 vezes ou 5 vezes. Por quê? Porque manter esses trades abertos, você tem que pagar taxas. Requer taxas. Então, quanto mais alavancado e quanto mais tempo passa, mais taxa você vai pagando e basicamente você tem que ir enfiando mais dinheiro para manter a operação aberta. Então, normalmente você não passa tanto tempo assim com o trade, a não ser que ele esteja extremamente lucrativo. E normalmente, eu acho que eu nunca vi alguém passar muito mais de um ano com a operação aberta. Já vi um ano, né? Um cara que ele abriu em 2023, só até 2024, e eu não sei se ele fechou aquele mesmo trade. Provavelmente sim, mas tem gente que surfa esses grandes movimentos e faz esse tipo de trade. E a alavancagem máxima é 3 a 5 vezes nesse tipo de trade, o que é um trade que é feito mais por gente experiente. Eu já fiz um trade como esse, eu já fiquei 9 meses com um trade aberto. Deixa eu mostrar com vocês. Eu acho que eu fiquei até mais, na verdade. Teve esse meu trade aqui, que eu lucrei 70 mil dólares, 400 mil reais, durou quase 9, 10 meses de operação aberta e pagando taxa. Então a alavancagem era de 5 vezes, ó. A alavancagem era bem baixa. Se você vai fazer uma operação chamada de swing trade, que é operações que podem durar dias ou até algumas semanas, com o objetivo de pegar o movimento da tendência, então ali, né, no position a gente quer pegar todo esse movimento, no swing trade a gente quer pegar uma parte desse movimentozinho aqui. Então basicamente a gente quer pegar uma porcentagem maior e pode durar dias ou semanas. Nesse tipo de operação, a gente analisa o gráfico de um dia, 4 horas ou de 1 hora. Então você vê que quanto menor o tipo de operação, né, quanto menor a duração dela, a gente vai diminuindo os tempos gráficos para analisar o tempo gráfico correspondente. A alavancagem que a gente utiliza normalmente é de 5 a 10 vezes. Então, quando eu faço operações de swing trade, é 5 a 10 vezes no máximo, dependendo do tamanho do ativo. Se for altcoin, eu vou pegar até 3, 5 vezes ali no máximo. Quando a gente fala de day trade, são operações que a gente abre e fecha no mesmo dia. Então, são operações que duram horas. Normalmente, a gente faz análise de um tempo de 4 horas, no de 1 hora e no de 15 minutos. E as alavancagens para day trade é de 10 a 20 vezes. Então, day trade, com uma operação rápida que eu faço em um dia, isso aqui ó, é o gráfico de 1 hora. Eu analiso o gráfico de 1 hora e opero com 10 vezes de alavancagem ou 20 vezes de alavancagem. E scalp trade, que é uma coisa que eu faço pouco, mas eu faço às vezes, são operações que duram minutos, altíssimo risco, análise de 5 minutos ou 15 minutos, que são de 15 minutos, na verdade 5 minutos ou 1 minuto, mas o mais comum é de 1 minuto para a gente analisar. A gente usa a alavancagem de 50 a 100 vezes, isso daqui eu não recomendo, mas Henrique, você faz, mas eu sei fazer depois de muitos anos. Não se emociona, não tenta fazer igual, a não ser que você aprenda comigo, né? Você pode aprender comigo. Henrique, você tem curso para vender? Não tenho. Podem me cobrar, me enche o saco que vai lá e eu abro um curso com vocês, porque tem 2 anos que eu não vendo nenhum tipo de conteúdo. Se você estiver lá no meu Telegram, pede no meu Telegram, eu vou deixar uma lista de espera aqui embaixo, que caso um dia eu abra, vocês vão saber nessa lista. Então, nesse tipo de operação de scalp trade, é operações de 50 a 100 vezes de alavancagem, é agressivo demais, é com valores bem pequenininhos, tentando pegar 1, 2% ali das operações. E aí a primeira coisa que você tem que se perguntar é, primeiro, qual ativo que você vai operar. Segundo, o tipo de operação que você vai fazer, se é uma operação de position trade, scalp trade, day trade, quanto tempo essa operação vai dar. Você tem que fazer análise gráfica, tipo, cara, quanto tempo esse movimento pode durar. Então, por exemplo, agora o Bitcoin está a 117 mil dólares. Inclusive, comenta agora qual o preço do Bitcoin. A minha teoria é que o Bitcoin ainda vai chegar aos 140, 150 mil. Se eu tiver errado, comentem aqui. Rico, você errou, não chegou. Caiu a partir daí, não sei. Você do futuro, comenta qual foi o topo do Bitcoin no ciclo, que eu não descobri ainda, eu tentando descobrir. E bom, a terceira coisa mais importante é quanto que você aceita perder no trade. Tipo, cara, quanto é que você quer perder na operação? Eu sei que é contraditório porque a gente planeja ganhar dinheiro, mas na verdade quando eu penso num trade, eu não penso necessariamente, eu penso no quanto ele pode me entregar. Obviamente a gente tem que fazer análise de risco e retorno e pensar se compensa, mas a primeira coisa que eu penso é tipo, cara, quanto eu estou disposto a perder nessa operação sem que isso afete minha conta e me afete psicologicamente. E aí, por exemplo, você faz uma entrada de 100 dólares. Henrique, da entrada de 100 dólares, eu aceito perder 50% da entrada. Então 50% da entrada é igual a 50 dólares. Então o máximo que você pode perder é 50 dólares. E isso, né, vai definir quantas vezes de alavancagem você vai usar. Porque se eu só aceito perder metade do capital, bora voltar aqui para a tabelinha. Se eu fizer uma operação alavancado em 5 vezes, isso quer dizer que o mercado ele tem que oscilar 20% para eu perder tudo. Então para perder metade, eu teria que dividir isso por 2, ou seja, 10%. Metade disso daqui. Se eu operar alavancado 10 vezes, quer dizer que o mercado só pode oscilar 5% contra a minha posição. Basicamente é isso. E aí você tem que voltar nessa tabela da alavancagem, que eu vou deixar aqui em algum canto, e observar
né, e memorizar isso daqui. E a quarta coisa e mais importante, basicamente, é do ponto de entrada que você definiu que você vai entrar. Então, Henrique, eu vou fazer uma operação e eu vou entrar nesse ponto. Até que ponto você acredita que o preço não vai oscilar contra a sua posição? E aí eu vou te mostrar aqui, por exemplo, o Solana. Olha isso daqui. Vamos fazer uma análise bem breve disso aqui. Isso daqui é uma linha de tendência. E essa linha de tendência de alta, né, que o mercado está subindo, ela serve como um suporte de preço. Então, o preço ele encontrou um suporte e formou um suporte. O que é um suporte? O preço encosta e volta. Um toque aqui, 2 toques. Quando marcou 2 toques, a gente já marca. Então, isso aqui vira um mini suporte, né, e vira uma linha de tendência. E aí, teve o terceiro toque. Muita gente vai entrar no terceiro toque e tudo bem, eu também faço isso, mas eu entraria no quarto toque. Tendo em vista que a gente tem esse histórico aqui de 1 toque, 2 toques, 3 toques, a gente viu que basicamente o mercado aqui, ele rompeu aqui, ó, 4,5%, 5%. Aqui ele não rompeu nada e aqui ele rompeu ali uns 2%, mais ou menos. Então, se eu entrar exatamente nesse ponto aqui, eu diria que o mercado ele não vai descer mais que talvez 5%. Então eu colocaria a minha entrada exatamente aqui, ó. Aqui essa marcação verde seria a entrada. Então eu defini que minha entrada vai ser aqui e meu stop loss vai ficar 5% abaixo disso. 5% abaixo disso é aqui 119,35. Então aqui ficaria o meu stop loss. E aí você viu que o preço ele tocou aqui e depois subiu. Então pode acontecer do mercado ali descer um pouquinho, ficou um pouquinho negativo, não chegou a descer 5%, desceu 1% ali e depois subiu, né, 16% ali. E quem pegou uma operação assim se deu muito bem. Então é mais ou menos essa lógica que você tem que fazer. Porque se eu entrar nesse ponto e eu sei que o mercado no máximo não vai chegar a cair 5%, você tem que fazer a sua análise. Henrique, eu acho que o mercado ele não vai romper mais que 5% a partir desse fundo aqui. Então minha entrada vai ficar aqui em 125. Então se sua entrada ficou aqui em 125, beleza. 5% de stop loss. Com 5% de stop loss, se eu aceito perder só metade do dinheiro que eu coloquei, eu posso usar uma alavancagem de 10 vezes. Porque 5% iria tirar ali 50% do meu capital. E nessa operação aqui, você teria pegado ali 16%. Ou seja, você teria lucrado 160%, né? Que é 16% vezes 10. Você teria lucrado 160% em cima do seu capital. E é assim que você consegue se alavancar no mercado futuros e ganhar dinheiro mesmo com pouco dinheiro, sem muito segredo, é prática. Você vai ter que estudar muito, aprender muito, principalmente comigo que vivo disso aqui e faço isso aqui há anos. Então, resumindo, se você acredita que a partir desse ponto, né, que você entrou, o preço ele não oscila mais que 5% contra a sua posição e você aceita perder no máximo 50% do valor da sua entrada, ou seja, a sua alavancagem ideal seria 10 vezes, e aí você sempre vai voltar para a tabela e ver, Henrique, isso aí seria uma operação talvez de day trade ou de swing trade. Você tem que ver, Henrique, eu vou fazer a operação de scalp. Cara, scalp, a gente já usa 50 vezes em 1% de stop, gráfico de minuto, são operações de alto risco. Henrique, eu vou fazer um swing trade. Cara, coloca 5 vezes de alavancagem, porque 5 vezes de alavancagem você vai ter uma margem muito maior ali de stop de 5%, 7%, 8%, depende muito da situação que você está analisando. Eu acho que não ficou nenhuma dúvida em relação a isso. Qualquer tipo de dúvida que você tenha aqui, comenta aqui embaixo, o link das corretoras que eu utilizo vai estar aqui embaixo. Se você quer me ajudar, é só você compartilhar esse vídeo com seu amiguinho, comentar e engajar para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e se inscrever nas corretoras através do meu link, porque isso ajuda esse canal a continuar existindo. Então, espero ter ajudado você. Meu nome é Henrique, eu te vejo no próximo vídeo.